Ó, questão 2 da Escola Naval, de 2020. Uma máquina térmica realiza a cada ciclo um trabalho de 800 joules, beleza? Com uma eficiência de 20%. Só uma pegada aqui para vocês. Eficiência a gente usa quando é refrigerador. Algumas bancas falam eficiência como se fosse rendimento. Tá errado, tá? Mas como a banca diz assim, a gente ignora. Tudo bem? Eu fiz essa primeira aí e pensei, bah, essa lista tá fácil, nem imaginava o que tinha por vir. Ai, ai, galera. Vocês acharam que a ordem das questões prejudicou alguma coisa? Ou tanto faz? Tipo, se a do ITA tivesse no final, a do IME tivesse no final, ou tanto faz? Tanto faz? Beleza. Ó, seguinte. Considerando essa máquina operando segundo o ciclo de Carnot, olha só. O que que significa quando ele fala isso? Considere essa máquina operando segundo o ciclo de Carnot. O que que ele está te dizendo? Ele está te dizendo assim, essa eficiência máxima. Não significa eficiência 100%. Significa eficiência máxima. Beleza? Eficiência máxima não é 100%, porque nenhuma máquina térmica consegue alcançar o rendimento de 100%. Por quê? Por conta da entropia, segundo a lei da termodinâmica. Beleza? Tá. Aqui, como ela opera segundo o ciclo de Carnot, a gente vai estar falando do rendimento de Carnot, tá? Só que nessa máquina, o rendimento de Carnot é igual ao rendimento da máquina. Por quê? Por quê, galera? Porque a máquina está operando segundo um ciclo de Carnot. Se ela está operando segundo o ciclo de Carnot, o rendimento da máquina é exatamente o rendimento de Carnot. Fechou? Então eu posso usar as duas fórmulas para calcular o mesmo rendimento. Fechou? Tudo bem. Esse rendimento é de 20%. A temperatura da fonte fria é 300 Kelvin. Ele perguntou qual a temperatura da fonte quente primeiro. Então vamos lá. Rendimento de Carnot. Rendimento de Carnot. Isso é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, que é 300, perdão, dividido pela temperatura da fonte quente. Qual o rendimento de Carnot? É 20%. Então, 0,2, que é 20%, é igual a 1 menos 300 sobre TF. Lembra do que eu falei? O que eu quero que você pense rapidamente é que vai ser 0,8. Porque esse 1 ele vai passar para lá subtraindo, aí vai ficar menos 0. Você não precisa representar o sinal. Não nesse caso, tá? Então aqui vai ficar menos 1 mais 0,2 é igual a menos 300 TF. Aqui vai ficar menos 0,8, isso é igual a menos 300 TF. Aí você multiplica por todo mundo, menos 1 vai ficar 0,8, isso é igual a 300 sobre TF. É isso que eu quero que você evite. Eu quero que, naturalmente, você vendo isso, você já fale 0,8 é igual a 300 sobre TF. Combinado? Sim ou não? Que vai ficar menos, menos, no final vai cancelar, tá? Esse TF, no caso, peraí, peraí. Temperatura da fonte fria é 300, isso aqui é QE, é TQ, perdão, não é TF não, isso aqui é TQ, temperatura da fonte quente, tá? TQ vai para lá multiplicando, então TQ vezes 0,8 é igual a 300. 0,8 vem para cá dividindo, TQ é igual a 300 dividido por 0,8. Multiplico por 10 em cima, multiplico por 10 embaixo. Vai dar 3.000 dividido por 8. Dividir por 8 é a mesma coisa que dividir por 2 3 vezes, certo? Bom, 3.000 dividido por 2, aqui vai dar 1.500. 1.500 dividido por 2 vai dar 750. 750 dividido por 2 vai dar 375. Tudo bem? Então, aqui, ó, 375 Kelvin. Fechou? Beleza. Então, ou é a letra A ou é a letra B. Beleza? Show. O que que ele perguntou? Qual é o calor cedido para a fonte fria, tá? Ele falou que realizou aqui um trabalho de 800 joules. Por que que aqui, galera, eu posso utilizar essas duas fórmulas, tanto a de Carnot quanto a fórmula do rendimento real, que é o trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente? Por que que eu posso usar as duas fórmulas, elas sendo equivalentes nessa questão? E aí?
Acho que fracionar a divisão foi top. Coisas que mais gostei de aprender. Exatamente. Porque ele está operando um ciclo de Carnot. Então, o rendimento real da máquina é o rendimento de Carnot. Pode superar o rendimento de Carnot? Alguma máquina pode superar o rendimento de Carnot? Não, porque o rendimento de Carnot é o rendimento máximo. O rendimento de Carnot pode ser 100%? Não, porque o rendimento de 100% é impossível, tá? Beleza. Então, veja bem, o trabalho aqui, ele falou que é 800. O rendimento real, deixa eu, perdão. Vamos lá. Rendimento real de zero. Eu tô me policiando muito para não sair apagando as coisas e deixar as coisas bem linearzinho, né? Porque eu tenho essa mania, eu gosto de fazer rápido, eu vou apagando, prometo que eu tô tentando mudar isso. Então, rendimento real. Vocês estão gostando da velocidade? Então, rendimento real é 0,2, o trabalho é 800, e aqui ele quer saber a quantidade de calor da fonte quente. Essa quantidade de calor da fonte quente vai para cá multiplicando. Então, a quantidade de calor da fonte quente vezes 0,2 vai ser igual a 800. Agora, esse 0,2 vai para lá dividindo. Então, a quantidade de calor da fonte quente é igual a 800 dividido por 0,2. Agora, eu vou multiplicar por 10 em cima, multiplicar por 10 embaixo. Vai dar 8.000 dividido por 2. 8.000 dividido por 2 dá 4.000. Ou seja, a quantidade de calor pela fonte quente dá 4.000. Vocês lembram o que que diz a lei da conservação da energia? Vocês lembram? Sim ou não? O que que diz a lei da conservação de energia? Bom, a gente tinha uma quantidade de calor recebida da fonte quente, tem a máquina aqui, certo? Parte dessa quantidade de calor recebida da fonte quente vai ser dissipada na forma de trabalho, parte dessa quantidade de calor vai para a forma de fonte fria, vai para a quantidade de calor da fonte fria, correto? Então, pela lei da conservação de energia, eu posso dizer que a quantidade de calor da fonte quente é igual ao trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria. Então, o que entra é a mesma coisa que o que sai, né? O que entra aqui é a mesma coisa que o que sai aqui. Se a quantidade de calor foi 4.000, o trabalho foi 800, qual foi a quantidade de calor da fonte fria? 3.200. Por quê? Porque 3.200 mais 800 dá 4.000. Basicamente é isso aqui, ó. 4.000 é igual a 800 mais QF. Esse 800 vai para lá subtraindo, então QF é igual a 4.000 menos 800. QF é igual a 3.200 joules. Beleza. Ele perguntou a temperatura, a quantidade de calor da fonte fria, então a letra A, o nosso gabarito. Fechou, galera? Relaxem, galera, relaxem. Isso aí acontece mais do que deveria. Marcar a letra B sem querer, tá? Acontece muito, de verdade. Ó,